A gente conheceu aí os avatares Aang e Korra nas respectivas séries. Mas a história dos avatares, na verdade, começa muito antes desses dois aí. O mundo de Avatar tem quase 20 mil anos de história e os avatares surgiram nos últimos 10 mil, tá? Isso pra você ter uma pequena noção. Agora, é claro que foram muitos, né? Os registros, eles até se perderam aí com o tempo, mas a gente sabe quem foram alguns deles. Então bora conhecer essa galera aí? Vamos lá! Atenção, Breno! Essa é a primeira vez que isso vai acontecer em você de São Paulo, capital, você não pode ficar de fora, hein? Agora em abril, galera, o canal Ei Nerd vai lançar o seu próprio e mais novo projeto, o Ei Nerd Show. Que é um espetáculo ao vivo com interações reais com a plateia e vai ter muito humor, beleza? O espetáculo acontece do dia 6 ao dia 28 em múltiplas sessões, sempre aos sábados e domingos. É, mas as vagas elas são limitadas, então se você não quiser ficar de fora, aperta no primeiro link da descrição, no comentário fixado, vai pra página da bilheteria e garante seu ingresso, valeu? Ei Nerd, Trunks, Breno aqui. Vamos combinar que poucos universos são tão apaixonantes quanto o de Avatar, né? Isso é nítido. A gente tá sempre querendo saber mais sobre a história daquele mundo, né? Que ainda, na verdade, está sendo ainda até expandida, né? Toda essa história. E até agora a gente sabe sobre esses avatares aqui, beleza? Incluindo o primeiro de todos. Saca só. One. O primeiro avatar, galera, ele se chama One. Ele viveu há uns 10 mil anos antes aí da Korra, que é a avatar mais recente. Naquele tempo, as pessoas viviam em cima dos cachos de tartarugas de leão, né, que são os bichos enormes que vagavam por aí. Fora das cidades, em cima das tartarugas, o mundo ele pertencia aos espíritos. O One ele foi viver com os espíritos e acabou entrando aí numa situação importante, né, onde ele precisava deter, né, Vato, que é o espírito da escuridão. Para isso, ele teve que se fundir com Raava, né, que é o espírito da luz. E com isso, galera, ele recebeu aí das 4 tartarugas leão a capacidade de dobrar os 4 elementos. E se tornando assim o primeiro avatar de todos, que é a ponte entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos. Depois que ele morreu, passou a reencarnar cada vez no povo de um elemento diferente. Ele mesmo nasceu na tartaruga leão do fogo, nem existia a nação do fogo naquela época. Gun. Não se sabe exatamente quem foram os próximos avatares. O que se sabe é que um dos primeiros ainda foi chamado Gun. Possivelmente ele era um dobrador de água, mas o tempo dele como avatar foi curto, tá? Isso porque ele e um companheiro tentaram impedir um tsunami de atingir uma cidade e ele não conseguiu fazer isso e ainda perdeu o companheiro. A onda, galera, ela inundou a cidade em parte, ele conseguiu enfraquecer o tsunami, mas depois disso ele caiu uma tristeza assim tão profunda que ele se isolou. E muito tempo depois disso, galera, ele possuiu o corpo de uma das reencarnações dele, né, que é a Avatar Yang-Shen. E depois disso ele mostrou não gostar muito dos humanos, porque ele considerava eles ingratos. Salai. Em algum momento, também, né, de novo aí, em uma data perdida, existiu um avatar chamado Salai. Ninguém tem certeza nem se era um homem ou uma mulher, já que ele foi apenas citado brevemente nos livros que contam a história da Avatar Kyoshi. Muita gente acredita que ele era um avatar dobrador de terra, que nasceu antes de um outro bem mais famoso. É um dos avatares aí mais misteriosos de que se tem notícia, né? Fora os outros também que a gente não sabe nem o nome depois de 10 mil anos de história. Zeto. O avatar Zeto, ele tem uma história bem interessante e diferente da maioria dos outros avatares. Ele nasceu, galera, na Nação de Fogo, em uma época em que o país estava quase quebrando, né? Com pobreza, desastres naturais e guerras internas. Ele foi trabalhar para o governo e ele chegou a virar o principal conselheiro do Yosor, né, que é o Senhor do Fogo daquela época. O problema, galera, é que o Zeto ele dedicou a vida inteira à Nação do Fogo, né, e ele deixou assim, as outras meio que de lado. Uma coisa maneira também de citar é que ele também é lembrado como um diplomata, né, um administrador e um espião. Né, e também foi o primeiro a ser conhecido a dobrar lava, que é uma habilidade bem rara. Quando ele entrava aí no estado Avatar, vulcões entravam, galera, em erupção. Yang-Shen. Também conhecida como a grande Yang-Shen, os registros, galera, do universo de Avatar colocam ela como a Avatar mais poderosa que já existiu. Você tem noção disso? A Yang-Shen era uma nômade do ar, assim como Aang, mas ela nasceu em um templo diferente do dele. Dizem, galera, que ela dobrava o ar com tanta maestria, né, que ela conseguia mudar o tempo, causar ou até evitar tempestades, né, só com essa habilidade. Ela foi tão boa como Avatar que na época dela praticamente não houveram conflitos ou guerras.
ela era tão poderosa que ela era temida por quem, né, quisesse encarar ela. Ela era tão poderosa que ela era temida aí por quem queria encrenca, né? Quando ela morreu, muitas pessoas passaram a rezar pra Yang Chen, né? Como se ela fosse tipo uma divindade ou até uma santa, né? Pra vocês verem aí a tamanha importância dela. Kuruk. A Yang Chen foi a maior de todos, mas ela não fez tão bem o trabalho de servir de ponte entre o mundo humano e o mundo dos espíritos, né? Que é uma das funções aí do Avatar. E isso trouxe muitos problemas pro sucessor dela, que era o Kuruk, né, que é um avatar nascido na tribo da Água do Norte. E ele, galera, ele era bastante habilidoso, beleza? Pra você ter noção, mesmo ele sendo nativo da água, ele ainda conseguiu derrotar vários dobradores de fogo, tipo, poderosíssimos em duelo Agni Kai. Agora, acontece que os espíritos eles estavam meio que revoltados, né, com o avatar, e eles começaram a tentar vir pro mundo humano causar destruição. Então o Kuruk ele passou a vida lutando contra esses espíritos malignos, e o contato com eles causou problemas como depressão e até o alcoolismo, né? Foi um avatar que morreu jovem, com pouco mais de 30 anos. Kyoshi. Kuruk foi sucedido por uma avatar bem famosa, que é a Kyoshi. Ela nasceu de uma mãe nômade do ar e de um pai nativo do reino da terra, e ela herdou principalmente o poder do pai. Mas na real, ela foi abandonada pelos dois e teve que crescer sozinha. Só com 16 anos foi confirmado que ela era o avatar, e a partir daí ela teve problemas meio que opostos aos do Kuruk. Meio que com o mundo dos humanos já entrando ele num caos danado. Pra você ter noção, ela fundou o Dai Li, né, que é a polícia secreta de Ba Sing Se, e ela também era lembrada por ser muito, mas muito boa de briga. A Kyoshi, ela viveu por mais de 230 anos, talvez até pra compensar o pobre aí do Kuruk. Roku. O Avatar Roku, ele nasceu na Nação de Fogo, e mais do que isso, ele era o melhor amigo do futuro Senhor do Fogo, Sozinho. Né? Enquanto o Roku ele se tornou um Avatar respeitado e experiente, o Sozinho ele caiu na pilha ali de expandir os domínios da Nação de Fogo. Ele se aproveitou da chegada de um cometa que tornaria os poderes de Dobra de Fogo mais fortes para começar uma guerra, né? E essa guerra, galera, ela durou cerca de 100 anos. O Roku, mesmo depois da morte, ele se culpava por não ter conseguido evitar essa guerra, né? Mesmo tendo sido aí tão próximo do Senhor do Fogo. Ele chegou a ajudar o Aang muitas vezes com conselhos sobre esse conflito, né, que ele viu começar. Aang. Quando o Avatar ele ia nascer, todo mundo sabia. E na época do Senhor do Fogo Sozinho, ele sabia que o próximo Avatar depois do Roku nasceria entre os nômades do ar. E por isso que ele comandou o extermínio completo desse povo, mas mesmo assim o menino ele acabou congelado em um iceberg por 100 anos. E essa, galera, é a origem aí do Avatar Aang, que todo mundo conhece muito bem, né, eu imagino. Só com 12 anos ali ele já estava aprendendo a dobrar todos os elementos, enquanto todos os avatares só começam a trabalhar nisso com 16 anos. Se o Roku ele começou a guerra, de certa forma, coube ao Aang aí realmente a acabar com ela, né? Finalmente derrotando o Senhor do Fogo Ozai, neto do Sozin. Só que sendo um nômade do ar, ele era também um pacifista e não quis matar o Senhor do Fogo. Em vez disso, galera, ele dominou aí a chamada dobra de energia e tirou os poderes do Ozai para sempre. E eu nem preciso dizer que é um dos melhores avatares de todos, né? Óbvio. Korra. E por fim, a atual detentora aí do cargo, Korra, que é da tribo da Água do Sul. Ela é basicamente um prodígio entre os avatares. Pensa que com 4 anos ela já tinha dobrado os 4 elementos e depois ainda foi a primeira, galera, a primeira avatar a dobrar metal. É tipo o Super-Homem. A história da Korra, ela é marcada por muitas novidades, né, vamos dizer assim, nesse ciclo de avatares. Primeiro, ela perde a conexão com as vidas passadas, algo que é muito importante para todos eles. Mas depois ela ganha isso de novo e ainda reabre as conexões entre os mundos dos humanos e dos espíritos, que tinham meio que se perdido aí há muito tempo. E com isso, ela consegue recriar, galera, a tribo dos nômades do ar, que tinham simplesmente sido extinta, né, desde a época do Aang. E a partir de agora, essa relação de poderes é totalmente diferente. Mas e aí? Quem será que vem depois dela? Agora vamos parar, você é fã de Avatar? Qual que é o seu personagem favorito de todo esse universo aí tão irado de ser explorado, né? Conta pra gente aqui, diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like, me ajuda pra caraca, é aquelas coisas de youtuber, né? Já clica aqui, já aproveita e faz sua inscrição aqui no canal. Essa bola aqui, ela tá promoção, é de graça. Se você clicar nessa bola, você vai se inscrever de graça, é só apertar 2 botões. Pá, tá inscrito. Isso me ajuda demais, galera, sério, por favor. E já que você tá aqui, clica no sininho também,
quando o nosso próximo vídeo for lançado aqui no Nerd, você vai ser a primeira pessoa, e eu prometo, a primeira a ser notificada quando o nosso vídeo for lançado. E falando no nosso próximo vídeo, um beijão e te vejo lá. Fui!